Só um aviso aí para vocês, essa live muito provavelmente depois vai ser disponibilizada aí no canal do Sentinelas da Liberdade no YouTube, que hoje parece estar mais livre do que o Instagram. E vamos seguindo a pauta. Edgar, o que você achou? Ih, rapaz. Pronto. O que você achou da reunião ministerial divulgada aí depois daquele alvoroço que o ex-ministro Sérgio Moro fez? Peraí, Lucas. Boa noite, cara. Boa noite, Lucas. Legal falar Perdão, contigo. pessoal. Depois desse susto, eu fiquei elétrico. Perdão, boa noite, Edgar. Boa noite a todo mundo aí. Já tem mais de 20 pessoas online. Isso que a gente está limitado pelo meu canal, né? O meu canal tem pouquíssimos seguidores, deve ter cerca de 1.000. Os Sentinelas tem mais de 30 mil, né? Tem quantos seguidores nos Sentinelas? A gente está com quase 37. Vai fazer 37 aí nesse mês. Então, quem não segue ainda, por favor, segue lá, Sentinelas da Liberdade, um canal libertário, de muito bom humor, muito legal o canal. Enfim, como o Lucas estava explicando, essa questão de censura hoje em dia você se posiciona politicamente, você fica passível de censura por esses caras, né? Por exemplo, pelas redes sociais, a gente sabe que o Instagram pertence ao Facebook, e proibiram o Lucas de fazer as lives no canal dele, no canal Sentinelas da Liberdade. Então a gente veio correndo aqui pro meu canal. Que bom que assim meu canal também fica um pouco mais conhecido, né? A males que vem para bem, né? A males que vem para bem, né? A males que vem para bem. A males que vem para o mal também, mas a males que vem para bem. Né? Infelizmente aconteceu isso aí, mas daqui a pouco... Isso aí pode saber que é esquerdista, tá? Alguém denunciou lá o perfil do Sentinelas. Sempre. É isso aí. Tem que verificar. Enfim, então, Lucas, muito obrigado pelo convite. Eu tô em cima, pessoal, mas a live é do Lucas, tá? Foi o Lucas que convidou, o Lucas que organizou, o Lucas definiu a pauta, tá? Então, tá meio ao contrário, né? Então, como tá no meu canal, a maioria das pessoas já me conhecem, mas deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Edgar Belz, eu sou empresário, sou formado em computação. Lucas tá dando retorno aí, hein, cara? Eu tô ouvindo o que eu mesmo falo. Você não tem um fone de ouvido? Pior que eu tô sem fone, Edgar, mas... Não tem problema. Então a gente vê o sanduíche aqui, né? Então, eu sou formado em computação, tenho MBA em Controladoria e Finanças, sou um entusiasta da Escola Austríaca de Economia, sou um libertário, anarcocapitalista, enfim, entusiasta, né, das ideias de liberdade, filiado ao Partido Novo desde 2015, já são 5 anos, né, já quase 5 anos de Partido Novo. Estou participando do processo seletivo do Partido Novo, já passei nas 2 primeiras fases, a terceira fase acaba essa semana, passando na terceira fase, fica faltando só a convenção para oficializar a possível candidatura. Também sou o presidente do Instituto Liberal de Mato Grosso, apesar de que eu não posso falar em nome, mas do Instituto Liberal, já que eu sou postulante, né, ao Novo, mas, então, enfim... Fala um pouco de você, Lucas, do Sentinelas, para a galera que segue o meu canal te conhecer. Pois aqui eu sou um ilustre anônimo, aqui ninguém me conhece ainda no seu canal. Bom, eu me chamo Lucas Belinello, tenho 24 anos, apesar da pouca idade, estou aí no movimento libertário tem uns 10 anos, trouxe o Student for Liberty para cá, para Mato Grosso, acabei gostando demais do estado, vindo morar aqui. Sou jornalista e sou criador do Sentinelas da Liberdade, essa página aí que tenta trazer humor e informação para todo libertário aí do Brasil. Muito bem. Então, agora sim, vai você que é o jornalista, você que é o apresentador, você está embaixo, mas, por favor. Aqui é uma conversa de comadres. Aqui hoje o papo é light. A gente teve aí a gravação da reunião ministerial, uma gravação com mais palavrão do que reunião, mas isso não faz parte, isso todos nós podemos falar. Depois do alvoroço que o Sérgio Moro fez. O que você achou dessa reunião que se tornou pública? Não era para se tornar pública, mas se tornou. E como que você avalia aí a repercussão disso? Cara, eu adorei, tá? Eu fui pego de surpresa, estava trabalhando, estava mexendo com alguma coisa, e de repente eu vi a galera nos grupos libertários empolgadas, entusiasmadas, a galera falando, poxa, agora virei gado do Bolsonaro, agora, retiro tudo que eu já critiquei, né, do Bolsonaro, nunca critiquei, aquele tipo de coisa. E, putz, fui na hora procurar, entrei na CNN, né, tava um live da CNN, voltei 2 horas na live e fui adiantando até achar o vídeo e assistir
a reunião ministerial conforme a CNN foi divulgando. E é interessante que parece que eles iam recebendo os vídeos do STF e iam divulgando ao mesmo tempo. Tava meio esquisito, né? Tava meio... Não peguei aqui o assunto, um comentário bom ali. Enfim, depois a gente presta atenção nos comentários. Mas, putz, fui lá assistir a reunião e achei fantástico, cara. Eu achei sensacional. Tá? Para mim, me deixou muito claro que esses caras sabem. Assim, antes, deixa eu organizar aqui o que aconteceu. Né? Putz, quando eu vi os caras se xingando, os caras falando palavrão, parecia uma reunião nossa, do ILMT, uma reunião entre libertários, parecia um churrasco nosso, um bate-papo, parecia uma turma de libertários, falando, um falava, não, tem que prender todo mundo mesmo, começando pelo STF, o outro tem que liberar o cassino, eles são adultos, eles que se ferrem, né, vamos censurar um pouco dos palavrões, eles que se ferrem, os caras são adultos e tal. E o Bolsonaro também xingando, falando, não quero saber. Cara, eu fiquei muito entusiasmado, eu achei muito legal, entendeu? A espontaneidade que eles estavam, porque eles achavam que aquilo nunca ia ser, né, transmitido, nunca ia ser publicado, né? Então eles estavam muito espontâneos, eu achei muito legal e me deixou muito, para mim ficou muito claro que o Paulo falando que a reunião editada nos telejornais ficou diferente do que foi. Verdade, os jornais se separaram os piores momentos, digamos assim, né? Para publicar. Se você assiste a reunião inteira, você vê os caras falando espontaneamente, o Paulo Guedes falando que tem que privatizar logo a porra do Banco do Brasil. Eu achei sensacional. Cara, o que me ficou claro foi assim, eles sabem que imposto é roubo, eles sabem que o Estado é uma quadrilha, eles falam de aparelhamento, eles sabem as limitações que eles têm, eles sabem quem é que sustenta a coisa toda, que é a iniciativa privada, sabe? Me ficou muito claro que aqueles políticos, que os nossos ministros sabem os problemas igual a gente sabe. Só que eles não podem falar em público, porque é politicamente incorreto, né? Porque vão apanhar pra caramba, porque a mídia vai pegar pesado neles, como pegou, né? Como tá pegando, depois que o vídeo vazou. Mas parece muito claro que os caras sabem as mesmas coisas que a gente sabe, só que não pode falar. Eu adorei. E você, o que você achou disso tudo? Cara, eu achei muito boa, eu vi que tem muitas partes boas, em especial os elogios que o Bolsonaro faz ao Witzel e ao Dória, né? Porque chamar um de bosta e outro de estrume, pra mim é elogio, né? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, desculpa, é que o Lu, aqui minha assessoria aqui tá falando que estão reclamando do meu áudio, mas eu já expliquei que eu acho que como você deve estar sem microfone, né? Tá dando eco. Tá dando eco. Aqui, vê se vocês me ouvem. Deixa eu ver se vocês me ouvem, porque eu acho que esse microfone não tem áudio. Vamos lá. Deixa eu tentar trocar. Você tem outro microfone aí? Deixa eu tentar trocar o meu microfone também. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Você me ouve bem também? Meu som tá limpo? Não. Eu te ouvo perfeitamente, seu som tá limpo. O pessoal ali da live tá ouvindo. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O áudio tá legal aí? Ótimo. Então vamos continuar de fone. Já que melhorou. Deixa eu deixar de reserva então. Tá, eu peguei um outro fone aqui também. Gente, se chiar, por favor, dá um grito aí. Ó, melhorou. Putz, eu preciso falar de novo ou deu para entender o que eu falei ou querer que eu fale de novo? Deu para entender? Deu. Grande Lucas. Não, você sim, quero saber. O Luiz Gabriel falou que sim, o Igor falou que sim. Então, ótimo. Então, eu achei que teve muitas partes boas, a reunião toda, em especial os ataques que ele fez ao Dória e ao Witzel foram muito bem embasados. As falas do Paulo Guedes foram todas incríveis, desde a frase de cassino, que foi a frase mais libertária da reunião, que a Damares foi contra, né, com aquele jeitão dela, meio crente conservadora, aquela coisa meio estadista que a gente tem muito no Brasil. Ele chata da turma, né? Parecia aquela CDF, chata da tem que ver. A Damares que é aquela do pé de goiaba, né? Goiabeira. Essa mesmo. A frase do nosso ex-novo lá, ex-membro do Partido Novo, Salles, também foi muito boa, que dava para fazer algumas mudanças no Código Florestal, que hoje no Brasil a gente vive uma legislatura muito engessada, que tem um livro bom, um livro excelente sobre isso e é advogado, é o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que tem um livro chamado A Paranoia Ambientalista, que é fantástico. Ele destrincha assim, o nosso Código Florestal e vê que a gente está numa sandice sem fim. Assisti frases muito boas, mas me preocupou um ou dois pontos. Os principais pontos
foi a questão da interferência na Polícia Federal, que ele deixa claro. Tem uma hora da reunião que ele fala claramente, não vamos esperar, usar aquele aspas aqui, ferrar alguém da minha família, ferrar meus amigos, para mudar o cara. A gente muda o superintendente da Polícia Federal agora, e se não der certo, muda o chefe dele, muda o ministro. Ele falou isso na frente do Moro, o que deve ter doído pra cacete, ainda mais que a gente sabe que essa galera do judiciário, que tem o rei na barriga, costuma ter um ego muito grande. Lucas, desculpa te interromper, mas você viu que aquilo foi tirado de contexto, né? Não, cara, eu acompanhei. A mídia tirou de contexto, entendeu? Porque aí ele estava dizendo que ele queria evitar que sacaneassem, que iniciassem uma sacanagem contra a família dele, e não interferir nos processos que já estavam rolando, né? Rolou essa confusão. Não, ele falou que eles tinham medo que plantassem alguma coisa, porque o cara não era da confiança dele, que chegou aos ouvidos dele que iam fazer uma armação prejudicando a família dele, etc. e tal, a família ou os aliados. Mas se eu quero mudar um cara que eu acho que pode me dedurar em algumas coisas, eu acho que a primeira coisa que eu vou falar é que ele vai armar para cima de mim, já para ir fertilizando o terreno para ninguém acreditar na história. Não sei você, eu acho que ninguém vai falar de cara, eu quero mudar porque eu acho que vem coisa ruim aí. Vai falar, olha, mas era uma reunião fechada, Lucas. Não ia ser vazada, supostamente. Você tem que partir do pressuposto que ele não estava falando para a galera. Ele estava sendo muito autêntico ali, entendeu? Mas mesmo assim, são ministros, né? E o Brasil tem muitos ministros. Achando que alguém vazar, eu tenho uma fonte como jornalista ministro. Então, provavelmente todo ministro aí deve conversar aí com uns 15 jornalistas, 20 jornalistas. A chance de alguém vazar existe. Não, sabe? Claro. Então, foi o momento mais temerário da reunião. Mas a minha avaliação é que a reunião foi muito positiva para o Bolsonaro, não só para os libertários, mas uma galera como um todo voltou a se entusiasmar com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava sofrendo um desgaste, não estava desidratando, como a grande mídia estava falando, mas ele tinha sofrido um desgaste no último momento, nos últimos meses, e ele voltou a crescer assim, em popularidade, parece. E aí, a sua avaliação é mais ou menos por essa também, que ele voltou a crescer? Você acha que foi positivo para todo mundo? Ou você acha que a reunião pode ter repercutido ruim para algumas pessoas? Cara, quem já tem má vontade com o cara, vai continuar de má vontade. Quem acha que o Bolsonaro é um bosta, que o Bolsonaro não presta para nada, ou aqueles libertários que, bem, não vou evitar de rotular, tá? Mas aqueles libertários... Eu estou concordando com o Bucaneiros. Um abraço... Bucaneiro, Rio Grande do Sul. Tá? O grande Anderson, queria mandar um abraço pro Anderson aqui, meu chefe, tá? Nosso chefe, o Nelson Noy. Acordos com o Centrão Corruptos. A gente pode entrar nesse assunto também dos acordões com o Bolsonaro. Eu duvido que o Amoedo conseguiria governar enfrentando o Centrão. Tá? Duvido, como qualquer outro. O Zema é um bom exemplo. Tá? Ele não cortou regalia, não cortou cargos, não cortou nada. Ele tem uma boa relação com o Centrão da Assembleia de Minas. Tá? E o Bolsonaro não tinha essa boa relação. O Anderson está dizendo que o Amoedo conseguirio. Difícil de saber, né? A gente está pensando... Quem sabe aí nas próximas eleições a gente vai saber, né? Entendeu? Porque a política é suja. A política é suja. Tá? A política é suja por natureza. Quando a gente estuda economia, e a gente estuda oferta, demanda e escassez, a gente sabe que leis são escassas. Tá? E existe um monopólio das leis, da elaboração de leis que pertence ao legislativo. Leis têm valor, porque as leis influenciam no mercado. Leis podem ajudar um e podem atrapalhar outros. Tá? Então tem valor. Aqui em Cuiabá, semana passada, teve uma lei que protege os restaurantes contra os informais. Tá? Pode saber que teve um lobby e de alguma maneira existiu uma troca de favores, tá, para leis. A gente sabe que compra-se leis nesse país, vamos ser claros. É muito comum a compra de leis. A pessoa vai lá, né, tem uma frase famosa que quando a compra e a venda são reguladas pelo legislativo, as primeiras coisas a serem vendidas são os legisladores. Tá? Então, isso existe. Então, para você aprovar leis, você tem que comprar os caras. É assim que o Estado funciona. Tá? Claro que os 8 do Novo, eu tenho certeza absoluta que os caras são ideológicos. Assim como os caras do PCO,
do próprio PSOL, alguns do PSOL, enfim, os extremos, né, quem é baseado em princípios e valores, como o Novo e a extrema-esquerda, esses são mais difíceis de comprar, porque os caras entram lá por ideologia. Agora o Centrão, meu irmão, o Centrão não tá para comprar e vender. Ele tá para comércio. Então, eu entendo que o Bolsonaro entrou cortando todo mundo, que era a promessa de campanha dele, que não ia ter o toma lá da cá e tal, e ele chegou ao ponto que ele estava quase sendo empichado. Ele se tocou, falou, não, peraí, ou eu entro no jogo, ou o que adianta? Eu fora, eu não entro no jogo político, mas sou derrubado. O que eu vou fazer fora daqui? Né? Me lembra aquela cena do Capitão Nascimento com o Neto, não, com o Matias, né? Que o Matias foi lá, jogou merda no ventilador e tudo, e foi preso. Aí o Matias falou, só queria ajudar. E o Capitão Nascimento fala, tá, e você vai ajudar o quê sendo preso? Estando aqui dentro da cadeia. Né? Então eu acho que o Bolsonaro entrou no jogo para poder passar reformas, aprovar reformas. E, infelizmente, eu sou contra isso, tá? Mas para mim isso só acaba quando a gente acabar com o Estado. Tá? Quer acabar com o Estado? Tô junto na hora. Bora! Bora lutar pelo fim do Estado? Tô junto. Enquanto o Estado existir, enquanto existir os três poderes, são três gangues, né? Uma ajudando a outra, uma dividindo o poder com a outra, um tem que ajudar o outro. Quem quer rir tem que fazer rir, como diria, né, não me lembro o nome do capitão lá do Tropa de Elite também. Então, na verdade, Lucas, não me importa muito se o Bolsonaro ganhou politicamente ou não com isso. Tá? O que me importa é que o Bolsonaro divulgou ideias libertárias. Tá? Quando ele fala, os três primeiros, mais ou menos, eu concordo, tá? Com as seis bandeiras que ele falou. Ele falou, como que era? Família, Deus, Brasil, armamento, livre mercado e liberdade de expressão. Eu, como um conservador libertário, concordo com as seis. Qualquer outro libertário pode até ignorar as três primeiras, família, Brasil e Deus. Mas, cara, armamento, liberdade de expressão e livre mercado, como que qualquer pessoa, qualquer libertário, qualquer liberal, qualquer pessoa pode discordar disso? Então não me importa se isso aumentou a popularidade do Bolsonaro ou não. São pautas que eu apoio, entendeu? E hoje, no momento, o maior problema que eu tenho da minha vida, digamos assim, e que eu vejo no país, é o lockdown. Tá? A minha empresa está fechada, meu negócio está fechado, tá? Por causa de político, por causa de imposição estatal. O Bolsonaro é contra isso. Então, é o maior problema que tem hoje em dia, o maior. Eu quero acabar, eu quero que eu seja permitido. Você vê, eu fechei a minha empresa antes da prefeitura me obrigar a fazer isso. Porque eu estava assustado, tá? Eu queria evitar, né, problemas, né? Eu queria cuidar dos meus funcionários, dos meus clientes. Fechei a empresa antes de eu ser obrigado. Mas agora a gente já viu que não é para tanto também, que não é para tanto. Tá? Eu quero abrir. E quem quiser, cliente que quiser, e vai. Funcionário que não quiser ir trabalhar, poxa, pede demissão, não tem problema, mas sou a favor da liberdade. Estou me alongando aqui, Lucas, quero saber o que você acha disso também, mas eu defendo as pautas do Bolsonaro, aquelas pautas específicas da reunião ministerial, que é o que a gente está conversando. Tá? Ou tem um monte de cagada que ele fez, que beleza, que é ruim mesmo. Tá? Mas essas da reunião ministerial, para mim, 100%. Bom, como eu já citei ali no começo do vídeo, hoje é conversa de comadre, até porque a gente sabe que nós dois temos opiniões muito parecidas. Eu acho que eu sou um pouco mais crítico ao governo Bolsonaro do que a galera aí do ILMT, e você, especificamente na sua figura, mas a gente tem opiniões que são muito convergentes, às vezes até paralelos. Eu também sou contra o lockdown, evidente, eu acho que essa sandice já era para ter acabado tem mais de um mês. Poxa, peraí, Lucas, peraí, Lucas, tá dando eco o teu áudio. Alguém pode falar aí se tá normal? Pelo menos para mim tá dando eco no teu áudio. Tá ruim, né? Olha lá, a Marina falou que tá ruim. Tenta, você tá com fone, né? Vê se não desengatou, vê se não tá com mau contato. Gosto. Tá ruim. Que loucura. Não, tá com um pouco de eco, né? Ó, tá dando eco. A galera tá falando que tá com eco. Deixa eu aproximar aqui, vamos ver se melhora. Que loucura. É só o meu áudio. Beijo, Lu. É só comigo que acontece isso. Agora melhorou, vamos ver se melhora ainda mais. Melhorou ou não melhorou? Ah, perfeito. Vambora. Ficou bom. Então, como eu citei, a gente tem opiniões muito parecidas. E eu acredito sim que o vídeo foi muito bom aí pro Bolsonaro, como eu citei anteriormente. Não só para nós libertários, mas como quem votou nele, quem estava em dúvida se o governo dele era bom, etc. Agora, você citou aí, Supra citou, aliás,
no meio da sua fala, dessa aproximação do Bolsonaro com o Centrão. O Lula também era muito crítico ao Centrão. O Herbert Viana tem uma música fantástica sobre o Lula, que ele fala: Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com um anel de doutor. E depois ele ficou amigo do Maluf, né? Ele fechou com o Centrão e chegou ao poder. O Bolsonaro chegou à presidência antes de fechar com o Centrão, mas agora se aproxima cada vez mais do Centrão, tanto que o impeachment do Bolsonaro hoje não é viável, justamente porque ele está muito aí com esses caras. Você vê paralelos da aproximação do Bolsonaro e da aproximação do Bolsonaro com o Centrão? Você acha que são coisas parecidas ou você acha que não? Acho sim, que é muito parecido. O Lula é um cara ideológico também. O Lula vem do sindicalismo, do trabalhismo. O Lula é um socialista, né? Não sei se dá para dizer que ele é um comunista, porque ele nunca, tenho certeza que ele nunca leu Marx. Né? Ele é um socialista do tipo aproveitador mesmo, né? Duvido que o Lula tenha lido um livro na vida dele. Mas apesar de do lado de cá também, a gente tem muito liberal e libertário, que é libertário sem nunca ter lido nada, porque tem a percepção de que as ideias de liberdade são mais éticas, são mais inteligentes, são melhores. Eu vejo o Lula... Lucas não, né? O Lula... É por causa da barba, né? Você confundiu. Tá? Pior que você tá lembrando um pouco, viu, cara? O Fábio Osterman falou a mesma coisa. Tô com medo de você ir pro livro daqui a pouco. Rapaz, você tá a cara do Lula. Mas, enfim, o Lula era um cara ideológico, também teve que se dobrar ao Centrão. Ele era um cara com um discurso anticapitalista, mas os bancos tiveram os maiores lucros da história durante o governo do PT. Ele teve que se dobrar aos bancos. Enfim, cara, o sistema engole o cara. Eu quero acreditar, a gente conhece, né, vários amigos e conhecidos nossos que entraram e diminuíram um pouco o ímpeto no combate ao Estado. Né? Para mim, o melhor exemplo que tem é o Zema. Né? Porque o Zema não fez muita... O Zema, outro dia eu vi uma definição que o Zema não prometeu nada e está fazendo muito. O Bolsonaro prometeu demais e agora ele fica refém das promessas que ele fez, né? Então, fica difícil para ele. Eu acho que essas negociações com o Centrão são intrínsecas do sistema. Se você não conseguir um acordo, não conseguir agradar o Centrão, você não governa. Tá? Aí é fim do Estado. Estou de acordo. Né? Quem quiser acabar com o Estado, vamos junto. Mas eu acho que não dá para governar sem agradar os caras. E você, o que acha disso? Bom, eu acho isso muito ruim. Eu vejo isso como... Porque quando você começa a fechar com esses caras, você acaba tendo problemas lá na frente. Por exemplo, o Lula tentou negociar com esses caras a primeira vez, não conseguiu negociar tão bem quanto ele queria, até que o Dirceu juntou com o Palocci e falou: vamos comprar esses caras. Vamos comprar esses caras do primeiro até o último, que foi o mensalão, e assim eles dominaram o Congresso. Tiveram uma máquina de passar pauta muito, muito forte. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Lucas, a galera tá reclamando que teu áudio tá baixo, Lucas. Tá melhor agora? Espero que esteja. Espero que não esteja dando áudio. Ficou melhor, mas tá dando eco. Então vai ser com eco mesmo. Não tem muito o que fazer. Na próxima eu compro um fone novo, prometo. Então, eu acho essa aproximação com o centro muito ruim. Eu acho que isso vai trazer problemas para o Bolsonaro. A consequência de fechar com o centro é você ter escândalos de corrupção no futuro breve. Você discorda? Não, concordo. Uma hora vai dar merda. Você pega e dá um orçamento do Banco do Nordeste para um esquerdista. Esses caras vão fazer, lógico que os caras vão fazer merda. Aí o governo do Bolsonaro, que era incorruptível, vai começar a sair escândalo de corrupção. E o pessoal vai falar que o Bolsonaro sabia. E ele sabia que os caras não prestavam. Mas, cara, é o Estado. Para mim, o importante é o seguinte: quer diminuir a corrupção? Diminui o Estado. Né? Tá interferindo no áudio. Mas, enfim, né? Quanto menor o Estado, menor a corrupção. Então, qual que é a lógica que eu vejo? Que o Bolsonaro e Paulo Guedes devem estar pensando. Paulo Guedes deve ter aconselhado o Bolsonaro. Bolsonaro, quero uma live com você, está excelente. Opa, Ana Luísa, estamos à disposição. Ó, eu imagino que o Paulo Guedes falou: Bolsonaro, é o seguinte, cara, a gente tem que diminuir essa porra, a gente tem que privatizar a porra do Banco do Brasil, a gente precisa aprovar as reformas. Esses imbecis do Centrão, eles pensam no curto prazo. Eles querem o bolso deles com dinheiro agora. Eles aprovam a reforma da Previdência. Por que passou? Porque ela é a partir de agora.
a partir de quem entrou agora. Os direitos que já existiam, os direitos adquiridos, não mudam. Tá? Então, é quem for se aposentando a partir de agora é que tem as novas regras. Então, reformas normalmente são assim. Você vai passar uma reforma, vamos... Por exemplo, concurso público. Não foi feito nenhum por concurso público federal, até onde eu sei. Tá? Porque e não vão fazer. Então, como que eles vão diminuir o funcionalismo? Não contratando novos. Os funcionários atuais vão se aposentando e você não contrata novos. Com isso, vai diminuindo o número. A mesma coisa estão para reformas. Paulo Guedes, deputado Bolsonaro, deixa esses caras roubarem um pouco, que a gente vai privatizar, a gente vai passar leis de liberdade econômica, a gente vai extinguir órgãos com o apoio deles. Então, pô, olha, vamos fazer aqui um acordo que o Banco do Brasil vai ser extinto em 2023. Ah, vamos. Os deputados de agora, beleza, eu aprovo, mas eu quero a minha emenda parlamentar, não sei o que. Não, beleza, toma aqui a tua emenda parlamentar. 2023 não vai ser mais esse cara o deputado. O deputado de hoje passou a pica pro cara que vai vir só na próxima gestão, entendeu? E na hora que o cara da próxima gestão entrar, já está privatizado, não tem mais. O Estado já diminuiu. Então, a mim, parece uma boa saída. Ah, mas não está dentro dos... Cara, o Estado não é ético por natureza. Tá? Se você falar, tem que seguir a ética. Se você tem que seguir a ética, então acaba com os impostos e acaba com o Estado. Não dá para falar em ética dentro do Estado. São coisas conflitantes. Tá? Então você tem que fazer o que dá. Então, para mim, é inteligente sim. E eu acho que o Paulo Guedes... Eu confio muito mais no Paulo Guedes do que no Bolsonaro. Tá? Para mim, quando o Paulo Guedes desembarcar, eu desembarco junto. Eu falo, cara, se o Paulo Guedes saiu, é porque o negócio desandou mesmo. Mas se o Paulo Guedes ainda está lá, e ainda tem toda a moral que tem, porque na reunião ministerial, o Paulo Guedes tem uma hora que ele aponta para o Paulo Guedes e falou, olha, o único cara que eu nunca tive problemas, que eu nunca discordei, é esse cara aqui, o Paulo Guedes, né? E ele ainda dá uma comida de rabo lá nos militares que queriam fazer um projeto, um programa desenvolvimentista e tal, uma palhaçada toda. Ele fala, cara, vocês querem se levantar pelo suspensório? O país está quebrado, rapaz. Querem fazer a mesma coisa que a Dilma fez? Deu uma lavada bonita. Tá? Então, eu tô com o Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes desembarcar, eu acho que daí é porque o negócio desandou mesmo. Mas enquanto o Paulo Guedes estiver lá, eu acho que é porque as coisas estão funcionando dentro de dentro de algo aceitável, né, cara? Parecida com a sua, mas eu não deixo de ser crítico, né? A gente tem que lembrar aí que 1/3 do governo Bolsonaro já foi, a gente já está aí com mais de um ano de governo Bolsonaro. Ninguém garante que o Jair vai ser eleito em 2022. E até agora, a única reforma que a gente teve foi a reforma da Previdência. Uma baita reforma, uma reforma muito necessária, mas só o dinheiro que a gente vai gastar aí com esse auxílio já bate o que a gente poupou na reforma da Previdência. Agora, as privatizações, nenhuma foram feitas. A gente não fez a privatização da Petrobras, a gente não fez a privatização do Banco do Brasil, aí, que o Paulo Guedes citou ainda na reunião ministerial. A gente não fez nem a privatização dos Correios, que era a campanha antes de começar a campanha. O Bolsonaro já falava isso em 2015, se eu não me engano, sobre privatizar os Correios. Era a única coisa que ele falava em privatizar naquela época. Nem isso foi privatizado. Eu tenho medo que a gente chegue lá no fim do caminho, 2022, o Ronan Kella citou aí muito bem, a reforma administrativa também não passou. Ronan Kella. Citou aí muito bem que a reforma administrativa não passou como deveria. Tem alguém falando em mais Estado, Deus que me livre. Enfim, eu tenho medo que a gente chegue no fim do caminho, não privatize nada, que por causa das consequências externas a economia esteja pior, porque o barril do petróleo foi lá embaixo, a gente teve o coronavírus, o dólar vai bater aí provavelmente até R$6, a gasolina nas alturas, um caos do cacete, e a gente perdeu a única bandeira majoritária que a gente tinha, que era a economia. Porque você não explica para a Dona Maria que o dólar da Dona Maria quer que se dane, mas a gente não explica para a Dona Maria que o pão está mais caro, a gasolina está mais cara por causa do petróleo, por causa do coronavírus. Ela vai olhar e falar, quem é o presidente? Bom, na época do Lula estava tanto. Esse é o meu medo. Então eu acho que as coisas já estão graves e o governo Bolsonaro está deixando muito a desejar, em especial no setor econômico do Paulo Guedes. Ele nunca teve problema com o Paulo Guedes, beleza. Mas eu não sei até onde que ele deu liberdade para o Paulo Guedes trabalhar. Deixa eu complementar então, com você. A galera estava reclamando ali que tá muito papo de compadre, então agora a gente vai brigar. Você fala do aumento do dólar, mas a alta do dólar é consequência do juro baixo. Você não gosta da ideia de juros baixos?
Você tem que ver o efeito da economia. Peraí, desculpa. Começa de novo o teu argumento que deu uma travada no áudio aqui também. Bom, eu que invisto não curto tanto, né? Mas a curto prazo é legal. O problema é como vai ser a economia de amanhã. Eu acredito que o Paulo Guedes sabe o que faz. Eu gosto de economia, eu estudo a economia, estudo a escola austríaca de economia. Eu acho que o governo não deveria se meter na taxa de juros, né? A taxa de juros deveria ser regulada pelo mercado, tá? Mas eu acho que o Paulo Guedes sabe o que faz. Tá? A questão de atrair, como ele falou na reunião ministerial. Vamos ver o que o Anderson aqui. Nesse atual momento, quero o dólar a R$10. Ano que vem, quero a R$2,50. Beleza. Tá? Mas, enfim, o dólar alto tem prós e contras. Né? Ele é melhor para quem exporta, pior para quem importa. Tá? Só que para a entrada do capital estrangeiro, para o investimento externo, capítulo 4 do livro As 6 Lições, que o Mises sempre fala. Tá? Investimento tem que ser investimento externo, investimento privado, de preferência. Tá? É o que melhora a economia. Tá? Porque, assim, o Mises dá exemplo, no capítulo 4 de 6 Lições, que os ingleses começaram a investir em outros países. Eles começaram a levar energia elétrica, começaram a levar indústrias e tudo, porque a economia inglesa estava estagnada. Eles foram para outros países, levaram investimentos, trouxeram dinheiro. Só que o investimento fica. Tá? Muita gente acha que o investimento externo vai vir o gringo aqui, vai investir, aí o lucro ele vai levar para fora do Brasil e está levando as nossas riquezas embora. Não está, ele está levando dinheiro, não está levando riqueza. Muita gente confunde dinheiro com riqueza. Se o real que o cara ganha aqui ele leva embora, primeiro que ele não tem o que fazer com o real fora do Brasil. Ele tem que trocar por dólar na saída, tá? Mas digamos que ele levasse o dinheiro em volta. Aquilo que ele investiu, o porto que ele construiu, a estrada de ferro que ele construiu, o que foi investido fica aqui. Tá? Eu sempre dou um exemplo. Quando você compra um celular por R$1.000, você perde R$1.000 e tem um celular em troca. Você está mais rico ou mais pobre? Provavelmente você está mais rico, porque senão você não trocaria, senão você preferiria ficar com R$1.000. Tá? O fato de você não ter o dinheiro e ter um produto, significa que a tua condição de vida melhorou. Então, se vem um gringo aqui e investe e leva o dinheiro embora, a nossa vida está melhor. Tá? Então, o dólar alto, deixa eu ver se eu não me atrapalho aqui, o dólar alto, sim, o real fica mais barato, estimula o investimento externo. Tá? Depois, e outra coisa, com o câmbio, com a taxa de juro baixa, a alta do dólar, eu imagino que seja o dólar se ajustando ao que era para ser natural também, diante da taxa de juro baixa, lógico. Nós somos contra o controle do dólar. O que eu entendo é que o Paulo Guedes não quis segurar o dólar e deixou o dólar também flutuar de acordo com os estímulos de mercado. Tá? Então, se é alto, se é baixo, não sei. O que importa é que a gente respeite as leis econômicas, oferta, demanda e escassez. Aí o mercado vai tender a se regular sempre. Então, eu acho que a economia está, sim, indo num caminho bom. Percepção que eu tenho, né? Mas isso é muito individual. A gente saiu um pouco do debate, porque a pauta era o governo Bolsonaro não fez o que prometeu, pelo menos não até agora. As privatizações, a reforma administrativa e, em especial, as privatizações mais urgentes. Pelo contrário, nem a estatal de camisinha a gente vendeu, aquela estatal que está, se não me engano, em Minas Gerais, que faz aquela camisinha do posto, né? O Estado te fudendo por dentro e por fora. Aliás, não pode falar palavrão no Instagram, por isso que eu sou bloqueado sempre, né? Mas, enfim, nem a estatal de preservativos a gente privatizou. Pelo contrário, o governo Bolsonaro ainda criou mais uma estatal, não lembro agora de qual segmento foi, mas a gente tem hoje uma estatal a mais do que tinha antes do governo Bolsonaro criar. E as reformas não passaram. E agora, com ele tão próximo do Centrão, eu me pergunto se essas reformas, essas privatizações, são a pauta principal ou se ele está preocupado em outras coisas. Eu também me preocupo muito com a maturidade do governo, sabe? O primeiro governo brigou muito forte com o Centrão, aí beleza, fez as pazes com o Centrão. Hoje ele e o Rodrigo Maia, nas palavras do próprio Bolsonaro, estão namorando de novo. Agora ele xingou o Dória numa reunião aberta, falou de campanha eleitoral de 2018, não sei se você acompanhou, essa troca de farpas ao vivo. Falou que o Dória se apropriou indevidamente do nome dele e fez críticas parecidas ao Whitson. Eu me pergunto só se essas reformas que nós libertários defendemos, essa coisa, a economia que nós libertários defendemos, as liberdades, são ou não pautas do governo, se o governo está simplesmente perdido em outros debates, outras brigas,
e a gente está só batendo cabeça e a gente vai chegar em 2022 com uma economia não tão legal como poderia ser, ou talvez até pior. Tudo bem, mas Lucas, você veja que o STF legislou. O STF proibiu o executivo de privatizar. O STF definiu que para privatizar qualquer estatal tem que ter aprovação do Congresso. Então como é que você vai privatizar qualquer coisa sem o apoio do Congresso? Não tem como. Não tem como. Ele precisa do Centrão. Que o Bolsonaro está aí no Centrão, já tem pelo menos alguns meses, e não se fala ainda em privatização. Não é a pauta. O Paulo Guedes falou na reunião ministerial de privatizar a porra do Banco do Brasil. Então, o que se fala sim. Se fala muito. Já vi falar muita coisa. Privatizou aeroportos, se fez concessão. Eu teria que procurar aqui, mas teve muita coisa. Aeroportos e portos mesmo participaram de um processo de privatizações. Agora me fugiu aqui, me atrapalhei aqui. Mas, enfim, estou lendo o Anderson aqui, questão da governabilidade. Eu queria falar do Jacques ali. O Jacques falou alguma coisa Enfim, me perdi, Anderson. Deixa eu ver de novo aqui. Me perdi, Lucas. Falei. Só para a gente fechar. Concessão não é privatização e o único que fala disso hoje é o Paulo Guedes. Parece que o Bolsonaro meio que saiu dessas pautas. Eu tenho medo que o Bolsonaro nunca mais falou em privatização logo depois que foi eleito. Ele nunca mais voltou a citar publicamente privatizações. Meu medo é que a gente esteja com o Bolsonaro que a gente tinha lá atrás, no começo dos anos 2000, que é aquele cara que falou que o FHC tinha que ser fuzilado por vender a Eletrobras. Não sei se você se lembra. Cara, muitos políticos deveriam ser fuzilados hoje em dia também. Não vou citar nomes, tá? Mas o Paulo está falando aqui, não aprovaram esses dias a venda de imóveis da União? A venda de imóveis da União é privatização. Concessão, acho que saiu o teu fone aí, Lucas, está dando retorno aqui de novo. Concessão, ok, concordo que concessão não é privatização, mas também não é gestão pública, gestão estatal. É um meio termo, é preferível a gestão estatal, uma concessão, né? E outra coisa, quando o Bolsonaro xinga o Dória, o Witzel, pena que ele não xingou o Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro não tem relevância suficiente para isso. Mas, cara, eu me sinto de alma lavada. Tá? Tem que xingar mesmo esses caras. Os caras pensam que os caras estão proibindo as pessoas de trabalhar. Para mim, o pior intervenção do governo de todas possível é você proibir um cidadão honesto de buscar o próprio sustento, cara. Isso é retirar a dignidade de uma pessoa. Não me entra na cabeça. Entendeu? E alguém vinha ainda. Aí eu discordo de alguns, até dentro do meu partido, do Partido Novo, que é um partido que eu defendo em todos os tempos. E quando o Amoedo vai lá e fala merda, eu falo: o Amoedo não é mais presidente do Novo. Ele é um filiado comum, assim como eu e assim como tantos outros. E o Novo, ele é aberto para qualquer pessoa. Basta a pessoa ser ficha limpa que pode se filiar ao Partido Novo. Tá? Então, o Novo acaba atraindo muita gente muito progressista, tem esquerdista, tem aqueles conservadores padrão intervenção militar, AI-5, tem esses caras dentro do Novo. Só que esses caras não passam no processo seletivo. Por isso que você tem 8 mandatários do Novo lá no Congresso Federal, que são 8 caras 10. Ano passado acabou o ranking dos políticos, os 8 caras do Novo eram os 8 primeiros colocados no ranking dos políticos. Os caras são sensacionais, os caras são fera demais. São os caras que mais apoiam as reformas econômicas do governo Bolsonaro, mais do que a própria galera do PSL e mais do que a base do governo. Tá? Então, o Novo 100%. Agora, quando o Amoedo fala merda, eu vou lá e falo pra galera, cara, o cara tá falando besteira, o cara tá indo contra a liberdade. Tá? A gente defende a liberdade, a gente defende... E quando esses governadores, esses ditadores fazem o que fazem, eles estão nos impedindo de trabalhar, de ter uma dignidade, de produzir, de melhorar o país, cara. É elogiar o que o Bolsonaro faz certo. O meu medo só, e eu vejo isso acontecendo em especial com o Paulo Cogos, é que os libertários se tornem uma espécie de bolsonarista 2.0 simplesmente porque o Bolsonaro mais ou menos apoia uma ou duas ideias da liberdade. E eu acho que a gente não deve idolatrar político nenhum. Inclusive, por exemplo, aqui no Mato Grosso, uma galera muito grande do ILMT é bastante crítica ao Ulisses Moraes quando ele faz sai um pouco das nossas pautas. Eu acredito que a gente também tinha que ter
essa mesma velocidade, essa mesma posição enérgica quando o Bolsonaro sai das pautas. Porque senão toda oposição que tiver vai ser de esquerda. Aí se o Bolsonaro chega mais ou menos lá no fim do mandato, a esquerda vem e leva de novo. Porque a única oposição do governo Bolsonaro foi a da esquerda. Então eu acho válido que aí Janaína Pascoal tenha pulado fora, Nando Moura tá lidando com o Bolsonaro de uma forma muito enérgica quando ele faz cagada. Eu acho isso válido. Eu acredito que nós, libertários, não precisava ser uma oposição muito forte, mas tínhamos que ser pelo menos mais críticos ao governo Bolsonaro. Você concorda? Não. Cara, para mim, Nando Moura, Janaína, Joyce, essa galera é a galera da pauta anticorrupção, da pauta Estado eficiente. Então, para mim, você ter uma pauta anticorrupção, manter o Moro, por exemplo, não, agora vamos investir no anticorrupção, vamos ter um Estado eficiente, é ficar enxugando o gelo. Você vai ter que gastar um monte de dinheiro com fiscais para ficar procurando problemas de corrupção. Aí vai achar uma ou outra, igual a Lava Jato fez. Pô, não sou contra a Lava Jato, acho a Lava Jato ótima. Só que o que acontece? Cara, pegou a pontinha do iceberg. A corrupção está aqui na prefeitura, está na Câmara, está no interior. Tá? O que a Lava Jato fez foi pegar só a pontinha do iceberg. Enquanto tiver um Estado grande, a corrupção vai continuar existindo. Se você gastar muito recurso no combate à corrupção, você pode até diminuir um pouquinho, mas ano que vem volta tudo. E você vai ter mais gastos ainda com o Estado para ficar enxugando aquele gelo e não vai fazer coisa de útil. Tá? Eu acho que poxa, foca em diminuir o Estado. Então essa galera aí que pulou do barco do Bolsonaro é a galera Estado eficiente. Tá? Eu não concordo. Eu sou redução. Por isso que o Bolsonaro agradou tanto os libertários com aquele discurso específico. Tá? Os libertários apoiaram muito e veio essa onda, né, pró-Bolsonaro no meio libertário por causa daquele discurso na reunião ministerial. Isso é um hype, isso é uma vibe, é uma coisa que passa também. Hoje eu vi a caneta desescreditadora falando lá que estão aprovando 3,6 bilhões de verba pública para artistas. Porrada nos caras. Não sei se o Bolsonaro vai vetar ou não, mas parece que o líder do governo incentivou, né, o voto sim. Sugeriu, como é que eles falam? Tem um termo para isso, né? Enfim, recomendou o voto a favor disso. Absurdo, porrada nesses caras. A semana passada aqui em Cuiabá tem absurdo quase todo dia. Porrada, porque essa do Bolsonaro foi muito forte. Eu nunca imaginei na minha vida ver um político de qualquer partido, de qualquer país, falar do jeito que o Bolsonaro falou. Entendeu? Falar de livre mercado, de liberdade de expressão, falar de armar todo mundo. Ele falou, eu sou a favor de armar todo mundo para enfrentar esses governadores ditadores. Cara, putz, isso é música para os meus ouvidos, cara. Eu acho isso sensacional, tá? Não tem como criticar o tipo de... Daqui a pouco ele vai fazer outras cagadas que eu vou criticar. Mas aquilo especificamente foi sensacional. Lembrou muito o Ron Paul. O Ron Paul também, quando ele estava no Senado, hoje ele está aposentado, quem está no Senado é o filho dele. Aliás, não sei nem se está na Câmara ou no Senado, o Rand Paul. O Ron Paul também tinha o mesmo jeito, as mesmas pautas de armar a população, de liberdade de expressão absoluta, que eu senti quase vendo um libertário. Mas a questão os resultados que o Bolsonaro entrega não são de diminuição do Estado. É isso que me preocupa. Por exemplo, lá atrás, o Itamar e o FHC diminuíram muito mais o Estado, nesse mesmo período de tempo, que o Bolsonaro diminuiu até agora. E eu não vejo, graças a Deus, aliás, nenhum libertário puxando o saco do FHC e do Itamar Franco, porque eu acho que são caras que fizeram algumas reformas ali que eram necessárias naquele momento, mas cujo o resultado daquilo abriu espaço para o Lula, por exemplo. Então, eu acredito que o Bolsonaro não está diminuindo o Estado, e é isso que me preocupa. Mas aí que está, diminuir o Estado. O Plano Real é elogiado por liberais e libertários. É altamente elogiado por austríacos, por exemplo, que defendem a ideia de uma moeda forte. E o Real fortaleceu a nossa moeda. As privatizações são privatizações fakes, né? Você privatiza para um amigo do rei, quem comprou eram os amigos, e daí você define agências reguladoras que protegem os cartéis.
Então é um livre mercado regulado. Não adianta muita coisa. A gente sabe hoje em dia que o Fernando Henrique sempre foi comunista. Pô. O cara é um comunista de estudar Marx, de defender as ideias de Marx. O cara escreveu um livro sobre a social-democracia. Então diminuiu o Estado e outra coisa, ele diminuiu porque é o que tinha que fazer naquela época. Estava tudo ferrado. É igual agora essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista do Temer. Aquela coisa... Você pega a Nova Zelândia em 84. Nova Zelândia, quem ganhou foi um partido trabalhista. Eles assumiram, não tinha dinheiro, e aquilo era uma favela. Você falou, cara, o que a gente vai fazer? Tem que diminuir o Estado, tem que cortar custo, não tem jeito. Cortaram, deu certo, funcionou, e hoje a Nova Zelândia é o terceiro país no ranking de liberdade econômica do mundo. Os caras estão um pouco retroagindo, né? Tem umas ideias meio... Porque uma hora é aquela coisa, cara. Vem um governo, pega um país quebrado, ele é obrigado a fazer reformas liberais. Reformas liberais fazem o país crescer, ter caixa, né, e ter riquezas. Aí vem um outro governo que pega aquilo lá e estoura tudo, faz populismo barato e estoura as riquezas todas, que, enfim, entra num ciclo infinito. Né? Então, Itamar, eu gosto do Itamar, gosto do começo do governo do Fernando. Fernando Henrique comprou a própria reeleição. Pô. O Fernando Henrique foi outro que fez acordo com o Centrão, o maior de todos. Mas enfim, Lucas, acho que estamos chegando no final, tem algumas... O que você acha? Considerações finais? A gente está em 50 minutos de live. Eu queria só discordar de você. Poxa, não dá mais para chamar o FHC de comunista. Porque se a gente chama o FHC de comunista, mesmo aqui entre nós libertários, nesse chá da tarde de comadre que a gente está aqui, se a gente chama o FHC de comunista, a gente tira o peso, o medo de um Boulos aí da vida. Porque, por exemplo, o FHC é muito mais aberto à liberdade do que um Boulos, do que uma Manuela Dávila. Então ele aí é um democratazinho, um socialistazinho pela metade, igual a gente fala aí de alguns deputados eleitos que são liberais pela metade, ele é um socialistazinho pela metade. Agora vamos para a pauta mais espinhosa. O Movimento Brasil Livre protocolou o impeachment do Bolsonaro. Esse é o segundo presidente que a galera protocolou o impeachment do Bolsonaro. O segundo presidente que o MBL protocolou o impeachment. O primeiro foi a Dilma Rousseff, agora a gente está aí com o Bolsonaro. Quero saber qual é a sua opinião aí sobre esse pedido de impeachment, esse polêmico pedido de impeachment, que alguns são contra, outros são a favor. Eu, nesse quesito, sou o PSDB, não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário, mas acho que a gente tem que ter cautela. Queria saber aí a sua opinião sobre esse polêmico pedido de impeachment. Cara, confesso que eu não vi isso. Não acompanho mais o MBL. Né? Esses dias eu deixei de seguir o Kim, que era o último da galera do MBL que eu acompanhava. Tá? Não sei o que o MBL tá. Acompanho o Ulisses ainda. Você não me segue mais? Cara, eu não te considero do MBL. Por mais que você diga que não te vejo com bandeira do MBL, com camisa do MBL, não te vejo com logo do MBL, não te vejo compartilhando nada do MBL. Tá? A tua reputação, a tua imagem não pertence a você. Você sabe dessa lógica. Claro. A tua imagem é pública. Né? Então a percepção que eu tenho de você é que você não faz parte do MBL. Acompanho algumas coisas do Ulisses, continuo acompanhando o perfil pessoal do Ulisses, gosto muito, acho que é disparado o melhor deputado que o Ulisses tem. Tá? Vou me abster de comentar um pouco mais, porque eu não quero treta. Tá? Fui do MBL, não vou cuspir num prato que comi. Fui funcionário do Ulisses no gabinete, apesar de eu não chegar nem ter sido nomeado, não recebi nem o primeiro salário, nem nada, mas trabalhei para o Ulisses, trabalhei para o MBL, então, sou grato pelos anos que passei na coordenação do MBL, mas eu acho que o MBL se perdeu. Hoje o MBL é um movimento de esquerda, tá? Um movimento social-democrata, estatista. Cara, para mim, defender o Estado é socialista, irmão. Defender o imposto. Defender o imposto. Não, tem que ter imposto. A não ser que você seja um gradativo. Cara, olha, imposto é roubo, mas agora não tem como. Lógico, isso é ser sensato. Né? Agora, o cara dizer, olha, não, imposto não é roubo. Na Suécia, imposto não é roubo. Enfim, não quero entrar nessas. Eu acho que o MBL se perdeu, tá? Se perdeu. Eles pegaram uma carona boa com o Bolsonaro em 2018. Tá? Não precisa entrar nos... foi antes, só no primeiro turno, foi só no segundo... Pegaram uma carona, curtiram uma onda com o Bolsonaro, e a partir do momento que entraram, veio aquele negócio lá, daquela treta da eleição da presidência da Câmara, né? Que pro MBL articular era apoiar o Van Hatten. Van Hatten não tinha chance, pô. O Bolsonaro tá há 30 anos no Congresso, ele sabe como é que a banda toca, ele sabe como é que as eleições funcionam. Tá? Eu trabalhei em 2 gestões na Câmara Municipal, tenho uma experiência pequena, mas eu sei como é que funciona uma eleição de Câmara, é tudo comprado.
Tá tudo comprado, gente honesta não consegue. Duvido alguém me falar um presidente de casa legislativa que seja um cara bom, um cara honesto. Pode pegar no Brasil inteiro, qualquer Câmara, qualquer Assembleia. Fala, não, tal presidente de Câmara ou Assembleia é um cara bom. Não é. Não é. Nunca vai ser porque é comprado. Tá? É tudo negociado aqueles cargos. Tá? Então o MBL entrou nessa de ele não, de anti-Bolsonaro. E agora, porra, é absurdo essa história de pedir impeachment do Bolsonaro. Logo o MBL, porra, deixa pro PSOL, deixa pro PCO, pro PT, porra. O MBL perdeu para mim uma boa oportunidade de ficar quieto. Tá? Mas, enfim, talvez eu não saiba, como eu falei, eu não estou acompanhando, talvez eu não saiba do que está acontecendo, né, dos bastidores, não esteja muito aprofundado. Se você puder explicar melhor, eu agradeço. A gente não deve fazer a crítica ao MBL por apoiar o Van Hatten. Eu acho que isso mostra que o MBL está muito mais fiel às ideias da liberdade do que o Bolsonaro. Porque, sendo pragmático ou não, o Van Hatten era um cara liberal. Ponto. Segundo, é o que eu já falei anteriormente, quando a gente fala que o Movimento Brasil Livre tinha tem pautas ainda super liberais sobre como privatização, desburocratização da máquina pública, menos burocracia, quando a gente chama esses caras de socialistas, aí a gente tira o peso de uma Manuela Dávila, que é uma socialista de verdade. Eu acho que é válido o pedido de impeachment do MBL, principalmente no momento que foi. No momento que foi o momento que o Bolsonaro tinha ido numa manifestação que pedia para fechar o Congresso, volta do AI-5, a volta da ditadura, lá que a galera sempre tanto fala, e foi num momento horroroso. Foi talvez uma das... Eu não estava mais em redação, mas eu acompanhei como jornalista, e foi talvez a pior semana do governo Bolsonaro, porque ele fez coisas assim do arco da velha. Então, acho que foi válido esse pedido de impeachment. Eu acho que não vai avançar porque hoje ele está muito junto do centrão Bolsonaro, como a gente já falou aí durante todo o debate. Mas eu acredito que a gente não deve fazer essas críticas ao MBL, principalmente a questão do apoiar o presidente da Câmara. Poxa, você prefere o Marcel Van Hatten ou qualquer outro deputado? Lá. Claro que o Marcel Van Hatten, toda a vida. Marcel Van Hatten é meu ídolo. Para não dizer um palavrão aqui em português, pelo menos, menefredo, tanto faz se é pragmático ou não eleger o Marcel Van Hatten. A gente tem que apoiar ele sim, não só porque é um cara do Novo, mas é porque é um cara que pensa parecido com a gente, é um liberal. E o Bolsonaro queria aquele cara lá do Centrão, não era bem do Centrão, mas era um aliado dele, muito próximo do Centrão, e acontece que hoje o Marcel Van Hatten vota muito mais com o Bolsonaro, é muito mais próximo do Bolsonaro em algumas coisas do que o próprio cara que foi eleito aí para comandar o Congresso. Eu acho isso muito importante. Eu acredito que esse projeto, esse pedido de impeachment não vai para frente. Eu não sei se o MBL errou. É importante marcar esse gol. É importante marcar essa posição para que o Bolsonaro não sinta que a direita está junto com ele o tempo todo e que ele pode se dar o luxo de errar. Esse momento a gente não pode se dar o luxo de errar. Esse foi o primeiro presidente que foi eleito aí com uma bandeira mais à direita. Na América Latina a gente quase não tem isso, cara. A gente tem aí socialistas, fisiológicos, caldinistas, tem loucos de todos os tipos, mas a gente nunca teve alguém eleito com a bandeira de direita, pelo menos não aqui no Brasil. Então eu acho importante que o MBL faça essa pressão aí. Para mim não devia vir do MBL essa pressão. Claro que eu acho que o Van Hatten deveria ser o presidente da Câmara. Só que, cara, o jogo por quem assistia qual que é aquela série da Netflix, do Frank Underwood, do Kevin Spacey? Como é que é o nome da série? Alguém fala no comentário aí? A série do presidente dos Estados Unidos lá. Cara, lá mostrava, ele tinha um mapa, né, com o voto de todos os congressistas, então eles sabiam em todo mundo quem que ia votar, e tinha aqueles caras em dúvidas que eles compravam, né, que eles iam lá, articulavam, ou faziam chantagem e tudo. Aquilo é uma aula de política. E ainda que eles não podem acusar... House of Cards, obrigado, Paulo. Tá? Ainda que eles não podem acusar diretamente, tá, o Leandro também. Né? Mas aquilo era uma aula de como é que funciona. O Bolsonaro sabe como que a banda toca. Mesmo que os 52 ou 54 deputados do PSL votassem no Van Hatten, o Van Hatten não ia ganhar. Tá? Tem que se posicionar. Depende. Semana passada, quando aprovaram o projeto para ferrar os baguncinhas na questão do delivery aqui, eu fui brigar com 2 vereadores amigos nossos que votaram a favor do projeto. Falei, meu irmão, por que você votou a favor? Edgar, ia perder mesmo. Falei, não interessa, tem que se posicionar, irmão. Tem que se posicionar, tem que mostrar que está errado. Agora, ali naquele momento, o presidente,
Pro presidente, é importante você estar do lado de quem vai vencer. Tá? Tem uma música até que fala isso. Politicamente, tá? Na questão do jogo político, de articulação política, quando o cara ganha, o cara vai olhar para o outro e falar, você não me apoiou? Você lembra que você não me apoiou? Entendeu? Agora vai custar o dobro. Agora vai custar o triplo. Entendeu? Agora, quando o cara apoia, entendeu? O cara pode falar, olha, eu te apoiei. Tá? Eu te apoiei, agora você me ajuda também. A política funciona assim, a política não funciona igual o estímulo de mercado, a política não funciona por estímulos éticos nem morais. A política é antiética e é imoral por natureza e por definição. Quem for estudar, qualquer um que estude, porque ela é coercitiva, ela começa no roubo, ela é baseada na expoliação da população. Não tem como a política ser ética ou moral. Tá? Então, quando o Bolsonaro apoiou o cara que ele sabia que ia ganhar, porque ele conhece como é que a coisa funciona, é porque ele estava tentando facilitar o governo dele. Tá? Acabou que deu errado, talvez poderia dar pior. Entendeu? Melhor, acho pouco provável. Se ele apoiasse o Van Hatten, ia perder de todo jeito, e além de ele não ter o apoio do Maia, o Maia ainda ia falar na cara dele, não, você não me apoiou, agora vai pedir pro Van Hatten. Manda o Van Hatten pautar aqui o Congresso, eu quero ver se o Van Hatten vai pautar. Não vai, quem pauta é o Maia. Porque o Maia é bandido, ele conhece os bandidos, ele sabe chantagear todo mundo, ele sabe o ponto fraco de todo mundo, sabe distribuir. 30 segundos para acabar a live, Lucas. Vamos mandar um abraço aí, rapidão, 10 segundos. Pessoal, já me sigam aí, aperta aí seguir aqui no Edbels. Tá, vamos conversando. Eu sou obrigado a fazer novas lives por causa do processo seletivo do Novo. Pretendo fazer mais. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Um abraço.